Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa aula desta quarta-feira. Hoje é 15/6/2020 e a nossa aula de hoje é nossa aula de ciências. Na nossa aula de ciências, nós vamos continuar o nosso estudo sobre os micro-organismos, né? Sobre os seres microscópicos, certo, pessoal? Essa obra aqui, esse livro, não é o livro de vocês, é um livro complementar, certo? Que eu procuro, geralmente, outras obras, outros livros, para melhor explicar o conteúdo para vocês. Então, prestem bastante atenção, tá? O que são seres microscópicos? Vocês já sabem que os seres microscópicos são aqueles seres que só conseguem ser vistos com o auxílio do microscópio. São aqueles seres tão pequenos, tão minúsculos, que eles não conseguem ser vistos a olho nu. Eles só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. Vamos acompanhar aqui a leitura. Vanessa e seu pai estão preparando um iogurte. Para isso, o pai de Vanessa pediu a ela que misturasse um copo de iogurte natural ao leite aquecido. Aí o pai dela disse: primeiro ela pergunta, desculpe, pai, por que precisamos misturar o iogurte ao leite? O pai responde, porque no iogurte natural existem seres vivos que transformam o leite em iogurte. Mas eu não consigo ver esses seres vivos. E o pai responde: você não consegue vê-los porque são tão pequenos que não é possível enxergá-los a olho nu. Vocês lembram que nós estudamos nas nossas aulas sobre protozoários, fungos, bactérias, vírus? Eu falei para vocês que existiam as bactérias que eram boazinhas, digamos assim, que eram aquelas que eram utilizadas na preparação dos alimentos. E vocês sabem que na preparação do iogurte é usado um tipo de bactéria que traz benefícios, né? Então, lá no iogurte, lá na preparaçãozinha do iogurte, temos as bactérias, que são micro-organismos, mas que nós não conseguimos ver, né? A gente está ali saboreando o iogurte, mas a gente não consegue ver que ali naquele iogurte vai ter micro-organismos. Não é isso? Por quê? Porque eles são microscópicos. Se a gente pegasse aquele iogurte, preparasse aquela substância para verificar no microscópio, aí sim a gente iria conseguir observar esses seres. Aí bem aqui embaixo diz, além do iogurte, onde você acha que também podem existir seres microscópicos? Aonde vocês acham que a gente pode encontrar esses seres? Gente, eles estão, pessoal, em todas as partes, em diversas partes estão os seres microscópicos, às vezes em lugares que nós nem conseguimos imaginar, como no pão, não é isso? Como a gente estudou também na aula passada, no queijo, nós conseguimos ver no ambiente em que nós estamos. Tá? E nós vamos descobrir outros lugares que nós também conseguimos encontrar esses seres microscópicos. A imagem ao lado mostra os seres presentes no iogurte que a Vanessa e seu pai estavam preparando. Esses seres vivos são as bactérias. Bem aqui do lado nós temos a imagem, ó. Essa imagenzinha aí, dentro desse círculo, são as bactérias que estão presentes no iogurte. Para enxergarmos essas bactérias, a imagem ao lado ela foi ampliada cerca de 7.000 vezes com o auxílio do microscópio. Aumentou o tamanho 7.000 vezes para a gente poder enxergar as bactérias. Olha só como elas são tão minúsculas. Essas bactérias que elas estão presentes no iogurte, pessoal, elas recebem o nome de lactobacilos. É o nome que recebe essas bactérias. Os seres vivos, que são tão pequenos que nós não conseguimos enxergar a olho nu, eles são seres microscópicos que só conseguem ser vistos com o auxílio desse aparelhozinho BI que nós estudamos quando a gente ainda estava nas nossas aulas presenciais, né? Esse aparelhozinho aí que é chamado de microscópio, que são aparelhos que ampliam o tamanho das imagens, né, em até milhares de vezes. Eles ampliam o tamanho daquela imagem para a gente poder observar todos os detalhes. E foi graças ao microscópio que a gente conseguiu descobrir a existência desses seres, a existência dos vírus, das bactérias, dos protozoários, e assim a gente conseguiu ver
os malefícios que eles traziam, né, as doenças, e assim combater, e também os benefícios, as coisas boas que alguns tipos de bactérias, de vírus, de protozoários podem trazer para o ser humano. Aí, pessoal, aqui nessa imagem, né, nessa imagem nós temos uma imagem que representa diferentes lugares que a gente pode encontrar micro-organismos e a gente não sabe. Olha só. Muitos produtos que nós utilizamos em nosso cotidiano, como alguns alimentos, medicamentos, combustíveis, eles são fabricados com o auxílio de seres vivos microscópicos. Veja alguns deles. Aqui, certo? Nós temos esses dois meninos. Esse meninozinho bem aqui, menor, o que ele está comendo? Olha só, peraí, deixa só eu acionar. Só um instante, pessoal. Direito aqui, pronto. Esse meninozinho aqui, ele tá comendo o quê? Ele tá comendo o queijo. Olha só, como eu já falei para vocês, às vezes a gente não imagina, mas no queijo temos uma bactéria que é chamada de lactobacillus, que é a mesma que é utilizada para fabricar o iogurte, né? Ela ajuda na produção de derivados do leite, como os queijos, os iogurtes, né? E ele auxilia na fabricação desses alimentos por meio da fermentação. Então, nessa imagem aqui, nós já temos o queijo, que é um alimento que nós temos micro-organismos. Esse outro aqui, ele está comendo o quê? Ele está comendo o pão, não é? No pão é utilizado um tipo de fungo que é chamado de levedura. Ele é utilizado para fabricar o fermento que é utilizado para fazer o pão. Então, só nessa imagem aqui, nós temos dois micro-organismos que a gente não imagina. Um está presente no queijo e o outro está presente no pão. Aqui nessa outra imagem, nós temos uma mulher guardando, né, uma caixa que é uma caixa com medicamentos. É uma farmacinha, digamos assim, que tem remédios. Dentro dessa caixa, sem essa mulher saber, temos micro-organismos. Por exemplo, a penicilina. A penicilina ela é um antibiótico, que é um remédio que é usado para combater doenças causadas por bactérias, certo? E essa penicilina, ela é usada para combater doenças como, por exemplo, pessoal, a pneumonia, a meningite bacteriana, a sinusite. E esse medicamento ele é feito por fungos, que também são micro-organismos. Então, às vezes, lá nos medicamentos que a gente usa para combater uma doença, temos micro-organismos presentes também, seres pequenos, seres microscópicos. Agora aqui nós temos um carro. Professora, você quer me dizer que até no carro, na moto, a gente consegue encontrar micro-organismos? Sim. O carro e a moto, para andar, ele precisa de quê? De gasolina. E a gasolina, ela é fabricada pelo etanol. E o etanol, ele é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. E essa fermentação também precisa de fungo para ser realizado. Então, lá na gasolina, que é colocado na moto, no carro, para o carro andar ou a moto andar, também nós temos micro-organismos. Olha só, tem tantos lugares que a gente nem consegue imaginar, né? No nosso dia a dia, na nossa casa, às vezes ali na escola, nós temos seres microscópicos em lugares que a gente não consegue ver. Por isso que quando a gente vê no jornal, né, sobre o coronavírus, estamos combatendo um inimigo invisível, não é isso? Geralmente no jornal eles falam assim. Porque o vírus do coronavírus, sabemos que os vírus são seres microscópicos, eles podem estar em algum lugar que a gente não consegue ver, a gente não consegue saber. E aí é difícil combater, não é? Então nós sabemos também, como eu acabei de falar, que os seres microscópicos, eles transmitem doenças. Eles trazem benefícios, eles são utilizados para fabricar alimentos, medicamentos, combustível, mas eles também causam doenças. Vamos ver aqui, ó. Veja o que aconteceu com a Júlia. Mamãe, estou com dor de garganta e um pouco de frio. Júlia, acho que você está com febre. Vamos ao médico. Ela foi ao médico. Os sintomas e a presença de pus indicam que você está com a Maganitite bacteriana. A maganitite bacteriana é uma doença que atinge as amígdalas. Ela é causada por um ser vivo muito pequeno que só pode ser visto com a ajuda de um microscópio. Esse ser vivo pode causar esses e outros sintomas. O que é isso?
Júlia, para melhorar sua doença, você vai ter que tomar um remédio que eu vou receitar. Combinado? Combinado, doutor. Olha só, pessoal. A Júlia pegou uma doença, certo? Que é uma doença que é causada por uma bactéria, né? Que é um ser microscópico que nós acabamos de ver. Em sua opinião, de qual ser vivo o médico estava falando? Ele estava falando a uma bactéria, né? Que eu acabei de dizer para você, porque se é uma doença bacteriana, é uma doença que é causada por bactérias, né? Que a Júlia pode ter pegado essa doença tendo contato com algum objeto ou algum elemento que esteja contaminado, que esteja aquela bactéria. Talvez pegou, não lavou as mãos, não teve aquela higiene, porque nós estudamos na aula passada, né, que nós podemos pegar as doenças causadas por microscópio através da pele, através de alimentos contaminados, não foi? Por meio de picadas de mosquito e também, às vezes, por contato com gotícula, com a saliva, não é? De pessoas que estejam doentes. Aí aqui, gente. As doenças transmissíveis, geralmente, elas são causadas por bactérias, protozoários e fungos, mas também podem ser transmitidas por vírus. Veja a imagem ao lado, a bactéria causadora da doença amigotite bacteriana. Essa aqui é a imagem da doença que foi, que a Júlia pegou, né, nesse caso. Aí aqui nós temos falando um pouco sobre os vírus, né, que os vírus eles podem causar doenças nos seres vivos e também em outros seres, né, nos seres humanos, mas também em animais. Né? E o vírus ele necessita de um outro ser humano para poder se desenvolver. Lembram que eu já expliquei isso para vocês, né? Os agentes causadores de doenças transmissíveis, eles podem passar de uma pessoa para outra de forma indireta ou indireta ou direta. Então, a gente pode pegar a doença de maneira direta ou de maneira direta. De maneira direta é quando uma pessoa saudável entra em contato com uma pessoa contaminada ou com a secreção dela. Ou seja, quando a gente entra em contato com uma pessoa que está doente e no momento que a gente entra em contato com aquela pessoa doente, a gente vai pegar aquela doença, não é? Pelas gotículas de saliva daquela pessoa que podem cair na mão quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra, né? Ou mesmo até na maçaneta da porta e a gente vai lá e pega, a gente já vai estar tendo contato com aquela doença, não é? E também a gente pode pegar as doenças de maneira indireta, não é de maneira indireta. É quando a gente entra em contato com objetos como a água, né, com o solo, com animais contaminados por meio das picadas dos animais. Então, de maneira direta é quando a gente entra em contato com a pessoa doente e ali a gente pega aquela doença. De maneira indireta é quando a gente entra em contato com os objetos, com a água, com o solo, com os alimentos que estão contaminados e a gente pode pegar essa doença, né? Aí nós temos a imagem do Aedes aegypti, que é o causador da dengue, e uma maneira de prevenir as doenças causadas pela dengue, todos vocês já sabem, não é? Não deixar água parada, tampar a caixa de água, virar as garrafas para não acumular água, nem em pneus velhos, não é? Isso são esses tipos de ações que nós devemos ter para prevenir as doenças causadas pela dengue. Bom, pessoal, agora nós vamos corrigir aquela nossa atividade da aula passada, que foi uma atividadezinha do livro, lá da página 37. Então, abre o caderninho e faça a correção, colocando as respostas corretas, caso vocês errem, e colocando certinho, caso vocês acertem, tá? Como você previne doenças em seu dia a dia? Essa aqui é uma resposta pessoal. Era você que ia dizer o que que você faz para prevenir doenças no seu dia a dia, prevenir pegar doenças. Então é uma resposta pessoal, cada um iria responder do seu jeito, mas eu espero que vocês tenham respondido lavando as mãos, não é? Lavando frutas e legumes antes de consumir, para prevenir a dengue, não deixar água parada acumulada, não é isso?
não compartilhar objetos e utensílios pessoais, cada um ter o seu objeto e o seu utensílio próprio, evitar o contato com pessoas que estão doentes, né, para não pegar as doenças. São esses tipos de respostas que eu espero que vocês tenham colocado. Quarta questão. Observe o cartaz ao lado e responda as questões. No cartaz diz: higienize suas mãos. Qual é o tema do cartaz? O cartaz fala sobre o quê? O cartaz, ele é uma campanha de conscientização para lavar as mãos. É uma propaganda, vocês lembram até que a gente estudou lá em português? Pronto, é uma propaganda que tem o objetivo de fazer uma campanha para conscientizar as pessoas da importância de lavar as mãos. Nós temos o texto, né, que é higienize suas mãos, e nós temos a imagem das mãos, e observem que nessa imagem tem um monte de serezinhos, né, como se fossem os fungos, as bactérias, os protozoários, que podem se instalar nas nossas mãos caso a gente não tenha higiene, tá? Em sua opinião, qual é a importância da mensagem desse cartaz? Qual é a importância, gente, de conscientizar as pessoas de lavar as mãos? Evitar doenças, evitar pegar gripe, evitar pegar doenças causadas por bactérias, e nós estamos vivendo num momento importantíssimo, né? Porque o simples hábito de lavar as mãos pode nos evitar contra essa doença que parou o mundo, né? Que é o coronavírus. Olha só a importância de se higienizar e de se lavar as mãos. Aí vamos lá para a página 38, que dizia assim: veja a sequência de ações que o Marcelo realizou antes de ir à escola e responda. Ele tomou banho, tomou café e se esqueceu de escovar os dentes. Não lavou as mãos após usar o banheiro. Letra A. Você acha que o Marcelo está tomando cuidado com a própria higiene? Eu espero que vocês tenham dito que não. Ele não teve cuidado. Por quê? Porque ele não escovou os dentes, ele não lavou as mãos após ir ao banheiro, né? Letra B. Que conselhos você daria a ele? O que você, aluno, diria para o Marcelo? Espero que vocês digam que o conselho que vocês dariam para ele é para ele ter mais cuidado com a higiene, para ele escovar os dentes após as refeições, lavar as mãos sempre depois de ir ao banheiro, depois de comer os alimentos, né? Porque isso ajudaria ele a não pegar doenças, né? A deixá-lo mais saudável. Letra C. Por que é importante seguir esses conselhos? Por que é importante a gente ter higiene? Porque tomando esses cuidados, a gente previne contra doenças que são causadas por seres microscópicos. É isso? Sexta questão. Relacione as formas de transmissão de doenças aos meios de preveni-las. Aí nós temos aqui as formas de transmissão: picada de inseto, ingestão de água contaminada, contato com a pele e com machucados, contato com gotículas de saliva e ingestão de alimentos contaminados. Aí nós temos os meios de prevenção. A picada do mosquito, para a gente se prevenir, pessoal, seria bem aqui no segundo quadradinho. Bem aqui, no segundo quadradinho. Combater o mosquito transmissor. Então, para a gente evitar doenças causadas por picadas de inseto, a gente tinha que combater o mosquito transmissor. Ingestão de água contaminada. O que a gente deve fazer? Ferver a água antes de beber, né? Ou filtrar aquela água. A terceira, contato com a pele e machucados. O que a gente deve fazer? Manter a higiene corporal do ambiente, né? Sempre lavar as mãos naquele lugar que está ferido. Quarto, contato com gotículas de saliva. O que a gente deve fazer? Lavar as mãos após espirrar, porque às vezes a gente está ali, espirra na mão, não lava a mão, já pega aquela mão e pega na mão do colega, pega na mão do pai, da mãe, da professora, né? E ali você já está transmitindo uma doença. Ingestão de alimentos contaminados, o que a gente deve fazer? Lavar bem os alimentos antes de ingeri-los. As frutas, os legumes e todos os demais alimentos. Tá, pessoal? Vou dar aqui o slide. Bom, e a nossa atividade de hoje é o livro de atividade no livro, também, páginas 50, 51 e 52. Vocês vão copiar e responder no caderno e me enviar
as atividades. Pedir para os pais fotografarem e me enviarem as atividades de vocês. Tá certo, pessoal? Boa tarde e até sexta-feira.